Você ouve agora na Rádio Capital Sagrado, falando de axé. Muita espiritualidade com Anderson de Logum Edé, aqui na Capital. Axé pra você. Olá, gente. Boa noite. Estou aqui ao vivo no estúdio da Rádio Capital. No segundo bloco, quem conhece o programa, eu no primeiro bloco passo uma mensagem para vocês, a gente bate um papinho. E no segundo bloco eu vou estar aqui com o jogo de búzios. Para quem quiser estar enviando mensagem de voz, 0 operadora 11 9 8334 5777. É 11 9 8334 5777. Eu também estou ao vivo no YouTube Capital com você. Bom, gente, eu trago sempre experiência, né, da minha vida espiritual, de tudo que eu passei e de tudo que eu tenho passado dentro da espiritualidade. É importante que a gente às vezes se atente a alguns detalhes, porque a espiritualidade é essa sutileza, né? A gente precisa viver e entender os sinais, entender tudo aquilo o que significa pra gente algo, né? É isso que hoje nós vamos bater um papinho sobre a nossa cabeça. O que representa pra você, na tua mente, a tua cabeça? O que é a sua cabeça, né? De que forma ela funciona? A gente primeiro tem que entender que o primeiro órgão nosso que chega à Terra é a cabeça. A cabeça é a que vem primeiro, né? De tudo. E a cabeça será nosso testemunho de tudo que a gente vai passar por uma vida. Ela vai testemunhar a sua história, né? De vida aqui nesse plano. Então a nossa mente, a nossa cabeça, quando eu falo cabeça, eu me refiro à mente, ela tá ligada a quarta dimensão, ela tá ligada a todo esse universo que a gente fala de espiritualidade, mas a nossa cabeça é a síntese das dúvidas, das encruzilhadas da vida. A gente tem dúvida o tempo todo, a gente quer respostas o tempo todo para tudo, né? E a gente luta por isso o tempo todo. Então, quando a gente fala de mente, né? Quando a gente fala de cabeça, a gente está falando também do sagrado. E a gente precisa entender que na sutileza de tudo que a gente vivencia, né, que a gente passa por esse plano e a gente tem só uma passagem por aqui. Mas a nossa cabeça, ela vai do início da sua vida até o final dela. Não tem ninguém que fique mutilado sem a cabeça. Não tem ninguém. A partir do momento que você mexe na cabeça de uma pessoa para uma cirurgia, a pessoa pode não voltar a ser a mesma mais, porque ali está o chakra do sagrado. Aquilo é muito sagrado. Então, quando a gente fala de anemias espirituais, confusão mental, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de espiritualidade no total, que significa? O que eu quero dizer sobre a espiritualidade no sentido da cabeça? Nós temos muitas situações que são negativas. E essas situações negativas, elas entram no nosso pensamento. Elas invadem o nosso pensamento. E a gente não consegue, você não consegue dominar, muitas vezes, o negativo que sem você permitir, ele entra. E aí os seus pensamentos começam a ficar negativos, a sua mente começa a não funcionar mais no positivo. Nós registramos muita coisa na vida que não deram certo. A gente fica com medo que outras situações não deem também mais certo. A gente fica registrando tudo com a nossa mente. E a nossa mente tem muito poder. A nossa cabeça, ela é ligada à quarta dimensão e é ligada a todo esse universo que eu digo para vocês de energia, né? Quando você está sem energia mental, quando você está com anemia, né? Porque existe uma anemia espiritual profunda que pega a tua cabeça, pega a tua mente. Você fica mais cansado, você fica mais desgastado, você fica sem energia, sem vontade de fazer as coisas, você desanima de tudo, né? E tem aquela pessoa também que ela fica extremamente negativa. Tudo que você fala, a pessoa
já expõe o negativo, ela já traduz para o negativo todas as ideias que ela tem. E isso vai atraindo muito mais situações negativas para a vida da pessoa, porque a gente está falando de uma questão de energia, né? Então, quando a gente fala da essência do ser humano, tem muita gente que gosta da astrologia, né? Tem muita gente que fala, eu sou do signo tal, sou do signo tal. Isso remete à tua mente, remete à tua essência, a forma como você pensa, a forma como você lida com certas situações na tua vida, a forma como você reage, né? As suas reações, né? Que você tem aí na vida, ela tem muito a ver com a tua essência, com o seu astral, né? Com a parte astrológica também. Muitas pessoas falam, ai pai, mas eu queria tanto entender mais. O que eu estou falando tem muita profundidade para vocês, né? É com muita profundidade que eu digo para vocês que às vezes a gente precisa parar um pouquinho para pensar. As pessoas querem prosperidade, mas elas não conseguem ter pensamentos prósperos. Elas não são prósperas no pensamento, na mente. E aí elas não conseguem prosperar. Porque energeticamente você não está compatível com a prosperidade. A tua energia não é compatível em você ser próspero. A mesma coisa tem um relacionamento e ser feliz no amor. Se a tua mente não for positiva para isso, se você não idealizar na sua mente essa relação, né, a sua felicidade, você trabalhar positivamente teus pensamentos, você não vai conseguir jamais. Você consegue ter um relacionamento, ter um elo com alguém, porque a tua mente não está preparada para isso. Nós somos, muitas vezes, né? Eu disse várias vezes para vocês que nós não podemos nos decretar, né? Porque não é justo com a gente quando a gente se decreta em situações que não são boas. Mas nós somos nossos pensamentos. Nossos pensamentos é que faz com que você tenha a energia que você procura, o destino que você quer e para onde você quer chegar. A sua cabeça vai te conduzir, teus pensamentos vão te levar, né? A gente fala muito de um carro, né? A condução de um carro que precisa de um condutor para esse carro, mas muito está na mente. Tanto que nós que louvamos Orixá, Ori é cabeça. A gente não pode louvar um Deus se a tua mente não está bem, se você perde a conexão com este Deus ou com esse universo e com a sua fé. Você perde toda a conexão quando a tua mente não está boa, tua mente não está preparada, tua mente está numa bagunça muito grande. Então a gente começa a dar os primeiros passos e entender que a espiritualidade, ela precisa de você. A espiritualidade, ela necessita que você comande, que você tenha a chave condutora da sua vida, mas que você consiga administrar, né, certas situações, até mesmo os pensamentos, atitudes, que a gente tem que muitas vezes saber lidar com elas, entender, ter entendimento para poder ter equilíbrio, né? A gente tem que ter a sutileza de entender o que a gente está fazendo, quais são os nossos resgates, como você lida com esses resgates de vida, né? Aquilo que você não pode mudar, mas você precisa saber lidar para não sofrer tanto, para que aquilo não vire um karma pesado, não vire uma doença, né? Não vire uma coisa ruim. A gente às vezes não pode, né, fazer crescer o negativo na nossa mente. A gente não pode dar importância, né, àquilo que realmente vai te trazer dor, vai te fazer sofrer. A gente precisa administrar isso. E os nossos pensamentos quem faz isso por nós. Nós precisamos ter o domínio da mente. Porque hoje eu vejo muitas pessoas doentes. Mas as doenças psicológicas, as doenças que as pessoas precisam de um psicólogo, de um psiquiatra, tem pessoas que não conseguem relaxar, não conseguem dormir, a mente não para.
A pessoa, ela acelera de uma certa forma que a mente se desgasta, porque a gente não consegue parar a mente, a gente não consegue parar um pouco os pensamentos, e nós precisamos ter essa administração, nós precisamos administrar isso. Então o que a gente faz na religião? A gente faz banhos, a gente prepara, por exemplo, Ebô de Oxalá, né, para que a pessoa fique bem, a gente vai trabalhando. O candomblé, ele quando olha para a cabeça do ser humano, ele mata uma charada. Porque a nossa cabeça é um grande problema na nossa vida. A nossa cabeça, se não for tratada, se não for louvada, porque as pessoas rezam muito para as coisas que estão em volta delas, né? Você reza para um filho, você faz uma oração para o marido, você faz uma oração para você, para a sua vida. Mas será que você consegue olhar para a tua cabeça? Será que você já olhou e já rezou a tua cabeça, já pediu para a tua cabeça trazer bons pensamentos, para que a tua mente trabalhe a teu favor, para que a tua cabeça não seja tua inimiga? Porque a cabeça da gente não pode ser contra nós. Nós precisamos da nossa mente. Quando a nossa cabeça briga com a gente, com os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos divergem daquilo que realmente você busca, que realmente você quer na vida, você arruma um grande problema para você. Porque a tua mente está brigando contra aquilo que você mais deseja na vida. Prosperidade, saúde, alegria, relacionamento. São situações que as pessoas buscam. Mas você tem que ter a tua mente a teu favor. Teus pensamentos têm que estar a teu favor. Então, a espiritualidade, né, vai sempre trazer situações que a gente precisa entender. Se você não entende a espiritualidade, se você não entende Deus, né, você não vai entender o que Ele quer, do que Ele precisa, né, para poder te ajudar. Aqui nós temos nosso livre-arbítrio, você pode ser o que você quiser, você pode pensar da forma que você quiser, porque Deus não cria vida inútil. As pessoas se perdem muito porque elas não conseguem ter domínio da mente, elas não conseguem buscar equilíbrio, né? Buscar aquilo que a gente fala sempre aqui. Porque quando você, é o que eu digo sempre, se desorganiza, a tua vida vai se desorganizar. Você não tem como ter uma vida boa, você não tem como você ficar bem se a tua vida, se a tua cabeça não está boa, se a tua mente está atrapalhada, bagunçada. Então a gente tem que parar um pouco para que a gente possa olhar para a nossa mente, nossos pensamentos, a nossa cabeça, né? Porque quando você se perde e não tem quem faça você voltar. Porque você preferiu se perder. Muitas vezes os teus pensamentos estão contra você, brigando com você, trazendo mal para a tua vida, né? Porque tem muitas pessoas que cometem algo muito ruim e elas se arrependem amargamente. Mas a mente, você não me engana. É como eu disse, a mente, ela é testemunha da tua vida. Você pode enganar todo mundo, mas você não vai se enganar. Você não vai conseguir contar uma mentira para você mesmo. Você não vai conseguir fazer de conta que as coisas que tudo está muito bem se a tua mente não está, né? E se a tua cabeça, ela sabe, né? Nós temos a consciência, que é aquilo que nós pensamos, e a inconsciência, que é aquela voz interior que está dentro de você, que vai falar com você o tempo todo. Aquela vozinha, ela vai ficar dentro de você. Você não está bem, você precisa se cuidar. Às vezes você pergunta, como é que eu vou fazer isso? Eu não entendo o que eu faço. Aí as pessoas, muitas vezes, elas buscam, como paliativo ou para resolver problema, um psiquiatra, vai tomar remédio, vai tomar um remédio para dormir. As pessoas querem se anestesiar de dores, de problemas e da própria mente. Muitas pessoas, elas querem se esconder dos próprios pensamentos que estão bagunçados. Às vezes a pessoa tem sono, né, de dia, ou não quer sair, ela não quer ver gente, ela não fica sociável, ela não fica bem, porque ela está se escondendo dela mesma. A própria mente não está deixando ela ser uma pessoa sociável.
Porque a mente, ela faz isso com a gente. A gente às vezes quer se esconder. A gente quer se esconder do barulho que a cabeça faz, do barulho que a mente faz com a gente. Então, são detalhes que passam desapercebidos. Então, quando você fala de mente, pensamento, cabeça, ori, você está falando do maior chakra que nós temos. Para você ver, ela vem primeiro para esta terra, a cabeça. E a cabeça vai acompanhar você até o último dia da sua vida. Ninguém morre sem cabeça. E nós precisamos tratar isso. Assim como você vai para uma academia tratar teu corpo, assim como você trata a tua alimentação, assim como você trata muitas coisas na tua vida e administra isso, a nossa mente também precisa ser administrada. Nós temos poderes na mente e precisamos usá-los. E precisamos de organizar, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, os nossos pensamentos, as nossas alegrias, saber lidar com as tristezas, fazer com que nada cresça de ruim dentro de você. Porque existem pessoas, gente, que tem a cabeça com burucu. Na religião fala cabeça com burucu. É aquela cabeça que só pensa ao contrário. Aquela cabeça que é negativa, extremamente negativa. Às vezes você fica perto de uma pessoa assim, você passa mal, você não fica bem. Porque a pessoa, você fala assim, eu queria tanto comprar isso. A pessoa fala assim, mas não vai dar certo. Eu já tentei, eu já fiz, eu já tive, eu não consegui segurar, não consegui fazer. Então a pessoa que está perto, ela vê que a pessoa é muito negativa. Então nós temos que nos atentar aos nossos pensamentos que podem transformar você, se você não tiver a inteligência emocional. E a inteligência, a sabedoria, né, de transformar a sua mente, a sua cabeça numa coisa muito boa, o que vai acontecer com você? Você vai ser sempre aquela pessoa extremamente negativa para tudo, né? E por onde você passar, você vai espalhar aquilo. Você vai contaminar pessoas com a sua mente negativa. Você vai contaminar o outro com seus pensamentos que não são bons. Então nós precisamos, primeira coisa, quando você quer ser muito grande na vida, quando você quer prosperar, você quer riqueza, você quer ser grande, né? quer crescer na profissão, ou quer mesmo ter encanto para muita coisa, você precisa se encantar, você precisa ser grande. A tua mente precisa ter esse tamanho. A tua mente precisa ter o tamanho dos seus sonhos. Você precisa administrar isso, para que você não fique contaminado com situações que não são boas, né? Então, são situações pequenas, que eu falo pequenas, que eu digo sutis, né? São pequenas do tamanho, porque você olhar assim, quando você fala com profundidade da espiritualidade, ninguém fala sobre isso. Fala sobre Deus, fala, né? Você vai numa igreja, ouve pregações lindas, você lê um livro sobre espiritualidade, você vai... Mas a nossa vida tem que ser vivida. E quando você vai viver a vida, você vai ver que não é muito fácil viver a vida. Nós temos que saber lidar com a vida. E para saber lidar com a vida, nós temos que ter uns pirim-pim-pins, que a vida faz parte da vida. E um desses pirim-pim-pins é o nosso pensamento, né? É aquilo que você tem dentro de você, que na verdade, é o bem mais precioso que você tem hoje, é o teu pensamento. Se você não cuidar dele, você vai transformar a tua vida num obstáculo, num peso, num cansaço, num desânimo, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande, e eu já disse isso aqui, a se condenar, a se decretar, né? Você decreta, porque quando você fala assim, isso é muito comum, eu nunca fui feliz no amor, eu nunca consegui prosperar, minha família não prospera, eu parece até uma coisa, nada dá certo pra mim, parece uma coisa que eu passo tantas dificuldades. Quando você começa a falar assim, você está trazendo tudo aquilo que você está acordando, que não é bom, você está acordando para você. Você está se decretando uma pessoa que não tem encanto para nada, que não é próspera, que não vai conseguir nada na vida, porque existe um poder que ele sai de dentro de nós. É o poder do vento que sai de nós, de dentro de nós, né? É o poder da palavra. E a palavra tem um poder muito grande.
E nós temos que começar a se policiar, né? Começar a se enxergar, a olhar para você mesmo. Comece a olhar para você. Olhe para você, né? Veja quem você é. Se você quer esse tamanho que você quer, comece a trabalhar isso em você. Comece a trabalhar esse encanto, a se amar, a gostar de você, a dizer eu sou feliz e eu quero fazer alguém feliz, porque eu tenho muita coisa para oferecer para essa pessoa. Eu tenho muita coisa para oferecer para alguém. Eu sou uma pessoa que tem muita coisa bonita para dar para alguém. Nós temos que pensar assim, e não você travar a tua vida com pensamentos e palavras que são negativas. Então a espiritualidade, gente, eu só estou dizendo para vocês que não existe um segredo, né? Para ser um ser espiritual, não existe um segredo. Mas nós temos que saber lidar com a nossa mente, com a nossa... porque tem pessoas que às vezes fazem oração, e eu conheço muitas pessoas que fazem isso, né? Elas são pessoas assim que têm uma força interior tão grande, mas elas perdem a conexão quando elas não estão bem. A mente não está bem, ela perde a conexão. Você fazer uma oração sem conexão com Deus, sem ter essa vibração, essa energia com Deus, ou com qualquer entidade que você goste, ou com qualquer santo que você tem devoção, você precisa ter conexão com eles. Você precisa fervorosamente ter a mente tranquila para você chegar onde você quer chegar com a sua bênção, né? A sua bênção tem que chegar até esse Deus, até essa fé que você tem dentro de você. Você não pode ficar perdido, fazendo oração, sem concentração, completamente perdido, sem saber para onde você está indo, o que você quer, de que forma você quer. Se você duvida de você, porque tem aquela vozinha lá dentro que pode estar dizendo assim para você: não acredita não, porque não vai dar nada certo. Mas para que você está rezando tanto? Ou para que você está pedindo a Deus? Ai não, vai dar tudo errado. Aquela vozinha pode estar assim, é o seu inconsciente. E esse inconsciente pode te matar. Ele entrou dentro de você e ele fica negativo. Ele tem que ser positivo. Seus pensamentos têm que ser positivos. Você quer porque quer, eu quero porque quero, eu tenho esse desejo que eu vou conseguir, eu vou vencer, eu quero ser feliz e vou ser feliz. Essas são as palavras que você precisa utilizar para trabalhar a tua mente positivamente. E pensar coisas boas. Pense coisas boas. Tem um momento na vida que a gente precisa sentar um pouquinho e ficar pensando coisa só boa. Porque a vida, ela faz uma coisa com a gente muito triste. Ela vai criando dor, né? A pessoa vai se entristecendo, se decepcionando. Chega uma hora que você não consegue ficar bem, você não consegue pensar bem. Você pensa na dor, a tristeza tomou conta do teu pensamento. Você é uma pessoa que vive a angústia, você é uma pessoa que vive o desequilíbrio do teu pensamento, a tua emoção. Eu costumo dizer que até a depressão, gente, é uma coisa da cabeça. Porque eu não sei se vocês sabem aonde um feitiço pega. Eu queria explicar isso para vocês. Um obsessor, né? Um quiumba, ou mesmo um zombeteiro, vai pegar o quê da gente? A nossa mente. Quando uma pessoa faz o feitiço para uma outra pessoa, o egum fica, os obsessores, que são os eguns, ficam no seu ouvido, falando para o teu pensamento mudar, para você só pensar negativo, não ter pensamento positivo. Porque ele fala assim: você não é nada, você não é ninguém, você não presta, você não vai conseguir nada na vida. E isso vai te destruindo. É assim que funciona. Então a gente precisa trabalhar isso para que a gente não deixe a porta aberta para entrar pensamentos ruins. Porque quando eles entram, ele é uma chave para aqueles que realmente estão aí nesse plano, que são as almas, que não são de luz. Quando tem um pensamento, uma pessoa com a mente fraca, eles entram, né? Às vezes não precisa nem você mandar um feitiço para uma pessoa assim. Entra direto, né? Porque o grande feitiço, quem faz somos nós. Nós nos enfeitiçamos.
tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Existe o feitiço para coisa boa, existe o feitiço para coisa ruim. Se você se enfeitiçar para coisa ruim, você vai viver só ruim. Eu me acostumei a lidar com a espiritualidade dessa forma, gente. E eu trago para vocês aqui tudo que eu vivi, tudo que eu tenho vivido, tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi. Eu divido, eu quero dividir isso com vocês. Eu preciso dividir, botar para fora. Porque a gente vai tocando o coração de um, o coração de outro. A gente vai tocando os coraçõezinhos, entendeu? Porque é muito triste quando a pessoa quer uma solução, quer uma saída, precisa de uma luz e não encontra. Né? E não encontra uma palavra, não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente traz essas coisas aqui, é para que você possa parar para pensar um pouquinho, ver se não é teu caso, né? Essa situação da mente, ver se não é teu caso, essa problemática da cabeça. Porque a gente cria uma anemia tão profunda na mente que até os nossos pensamentos, tem gente que sente tonteira, gente. A mente é tão perigosa que tem gente que fica com tonteira. Tem gente que não tem vontade de fazer nada, tem gente que fica desgastado, cansado, tem gente que perde a paciência. Tudo a pessoa quer brigar, tudo a pessoa quer discutir, tudo a pessoa, sabe, fica no limite. Por quê? Porque a mente não está bem, a mente não está tratada, a mente não está tendo equilíbrio. E aí você desequilibra todo o resto, porque o resto depende da sua mente. Tudo que a gente tem depende da nossa mente. Se você trouxer bons pensamentos, o teu emocional vai ficar bem. Se você trouxer maus pensamentos, o teu emocional vai ficar abalado. Você vai sentir muito abalo emocional, né? E a gente precisa entender que, às vezes, depressão é um problema com a mente. Às vezes, pessoas que estão passando por situações muito difíceis, atualmente ou hoje, pode ser um problema com a própria mente. Pode ser um problema trazido pela energia da cabeça. Porque a nossa cabeça é que busca tudo na nossa vida. A nossa cabeça busca prosperidade, saúde, a nossa cabeça busca alegria, a nossa cabeça busca o grande amor que você precisa. É a nossa mente que vai buscar. A mente, quando está tranquila, busca a sorte grande. Porque a mente precisa estar tranquila. Mente desesperada não acontece nada. Mente cansada não acontece nada. Mente que está bagunçada, você pode ter certeza, a vida da pessoa fica bagunçada. Então, existem pessoas que às vezes você tem experiência, que nem eu já tive, que você quer ajudar, né? Aí chega duas pessoas. Uma, eu nem conheço, aí eu faço alguma coisa e essa pessoa dá um pulo tão grande na vida, mas tão grande, que eu falo assim, gente, é de se surpreender. E tem algumas pessoas que você querem ajudar a dar esse pulo, você não consegue. Não existe uma receita para você fazer uma pessoa a dar um pulo. Isso tem que estar dentro dela. Às vezes tem pessoas que você não tem nem, como eu, no meu caso, né? Não tem nem tanta afinidade. Mas tem pessoas que dão um pulo tão grande na vida, elas mudam a vida delas de uma hora só. Mas outras você fica tentando, e você não consegue. Mas você sabe por quê? Porque aquela mente não está preparada para o melhor. Aquela mente não foi preparada para isso. Então você não pode ter aquilo que não tem o teu tamanho na tua vida. Você não pode ter aquilo que você pensa, mas não cabe dentro de você. Você não está cabendo dentro do teu sonho, porque tua mente não deixa. Você precisa buscar, trazer, a tua mente precisa ser do tamanho daquilo que você pretende fazer na vida e realizar. Isso é prosperidade, isso é alegria, isso é felicidade. Bom, gente, eu tinha que dizer essas palavras para vocês. Sempre que eu venho aqui, eu trago e abro meu coração e trago as minhas experiências, né? Então, assim, daqui a pouquinho, quem quiser tá mandando áudio, nome completo, data de nascimento, faça a sua perguntinha que eu tô com o jogo aqui. Já eu tô voltando. Axé, abençoando o seu caminho. Fale com o Pai Anderson de Logum Edé e encontre a luz para a sua vida. Consultas espirituais e conselhos sagrados. Ligue 11 98419 5090. Axé. Sagrado falando de Axé, com Anderson de Logum Edé. Aqui na capital.
Capital com você. AM 1040, FM 77.5. Nas ruas da capital. Oferecimento. A Enel tem um compromisso com São Paulo e seus mais de 8 milhões de clientes. Investimos 5 bilhões de reais em 2 anos. Enel, mais perto de você. Para você ligado na capital, últimas informações do trânsito. Boa notícia, hein? Tava travado o caminho entre Barueri e Itapevi. Agora tá liberado o motorista que sai de São Paulo. Vai acessar o Rodoanel, Alphaville, Barueri, Itapevi e Jandira. Agora nenhuma dificuldade. Entre Itapevi e o Rodoanel e entre o Rodoanel e a chegada a São Paulo, Castelo Branco livre. Transporte público, metrô, CPTM, Via Mobilidade, linhas de ônibus com operação normal. A Enel tem um compromisso com São Paulo e seus mais de 8 milhões de clientes. Contratamos 1.600 profissionais e ampliamos a frota com mais de 200 veículos. Enel, mais perto de você. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. Atenção, atenção! Se a live tá boa desse jeito, imagina com você participando. Clica no joia, compartilha com os amigos e vem pra Capital, a rádio que fala com você. Baile Capital Disco. Gente amiga, seu amigo João Ferreira, você já adquiriu seu ingresso pro Baile Capital Disco? Não, corra porque vai acabar e você vai se arrepender. 13 de setembro, 14h, Clube Piratininga, o último beijo do Vini. Garanta seu ingresso. Baile Capital Disco. No carro, em casa, no lazer. Capital, AM 1040 e FM 77.5. Olá, galera. Não se esqueçam das 19 às 20 horas, segunda a sexta-feira, Capital da Bola com Basílio e amigos. Conto com vocês, sempre com minha presença e a nossa cúpula junto. Espero vocês. A melhor Capital. Na sabedoria dos orixás, a luz para o seu caminho. Pai Anderson de Logum Edé traz a orientação espiritual que você precisa. Se busca respostas, direção ou um aconselhamento abençoado para a sua vida, esse é o momento. Marque uma consulta detalhada e receba o aconselhamento que vai transformar seus dias. 11 9 8419 5090. Axé para a sua vida. Você está ouvindo Sagrado Falando de Axé, na Capital, com Anderson de Logum Edé. Olá, Rosino, Vini, boa noite, meu filho. Boa noite, Pai Anderson, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui do Sagrado. É sempre um prazer estar com vocês aqui toda sexta-feira. Muita gente já participando, muita gente na live também. Quero mandar um beijo aqui para Márcia Martins, Rosana Coppola, Monique Venturelli, Márcia Martins. Muita gente participando, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, você quer marcar uma consulta, o telefone está na tela. Você pode seguir também o nosso Instagram, Sagrado Falando de Axé, tá? O nosso Instagram, e também o YouTube, para você que quer assistir novamente, né, este programa. Toda sexta-feira, no término aqui, você já encontra, né, depois no Sagrado Falando de Axé no YouTube, você encontra a live completa para estar acompanhando. Quer marcar sua consulta? DDD 11 98419 5090. DDD 11 98419 5090. Marca sua consulta. O Sagrado fica muito pertinho do Metrô Saúde, né, pai? É isso aí. Queria que você mostrasse o Sagrado, Vini, para as pessoas conhecerem um pouquinho, né? Tudo que a gente faz, a casa, o axé, como a gente fala.
Bem-vindo ao Sagrado. Se você está precisando de ajuda, orientação, as cartas, o cigano pode te dar uma orientação, pode te dar um caminho. Jogo de búzios através dos orixás, do Ibô, que fala a fala do Exu, também pode te orientar. Eu me coloco à disposição. O Sagrado tem uma mensagem para você. Vou tirar aqui uma carta e vou te dar uma orientação. 7 de espada. 7 de espada reflete a luz, aos caminhos, a movimentação. Muitas vezes a gente tem dificuldade em movimentar a nossa vida, fazer movimento, e a gente necessita de movimento para poder prosperar, para poder se alegrar, trazer felicidade para você. Então o 7, ele fala de movimento. Então está na hora de você se movimentar, está na hora de você buscar caminhos e movimento para a tua vida. Então se movimente e entre em contato comigo agora. 011 98419 5090. WhatsApp. Espero por você. Motumbá, Motumbaxé. Pois é, gente, é tão importante a gente buscar ajuda, né, Vini? Buscar ajuda, é importante, a gente tem momentos na nossa vida que a gente não pode sozinho, né? É verdade. E a gente fica com muitas incertezas, a gente quer pelo menos uma palavra, a gente quer uma direção, a gente quer entender, né, muita coisa que a gente passa. É verdade, pai. É muito importante, né? Porque por que viver com dúvida, né? Por que viver com incerteza se nós podemos, né, nos tranquilizar, né, principalmente, né, com uma pessoa tão espiritual, com tanta sabedoria que é o Pai Anderson. Então entre em contato, gente, entre em contato, marque a sua consulta, porque você vai ter certeza de uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Tem muita gente hoje querendo falar com o Pai Anderson. Já quero agradecer essa audiência incrível do programa, né? Axé a todos vocês e vamos para as participações de hoje. Oi, pai. Boa noite. Eu me chamo Gilvanda de Souza de Almeida. Eu nasci em 1969. Eu queria perguntar para você se é uma boa ideia eu largar esse emprego que eu tô no final do ano, que eu tô querendo largar. Eu já deixei eles na segunda. Em dezembro eu tô querendo deixar definitivamente. Queria que você me desse uma palavra. Desde já agradeço, muito obrigado e axé pra gente. Beijo, gratidão. Axé pra nós, minha filha, vou ver pra você aqui. Você tá fazendo uma pergunta, mas Exu tá dizendo que você já tem a resposta, que você já tem isso dentro de você. As coisas vão dar certo. Você só tem que ter paciência um pouquinho. Calma, né? Quando você deixar as coisas, quando você começar um novo ciclo, você ter só um pouquinho de paciência. Exu pede para você ter calma, fazer as coisas com muita calma. Mas tem vitória no teu caminho. Não vai ser tudo rápido, mas as coisas vão acontecer. Boa noite, Pai Anderson. Meu nome é Ana. Eu quero perguntar para minha filha. O nome dela é Letícia de Pádua e Silva, 6 de fevereiro de 2004. Ela se forma esse ano em psicologia e o ano que vem pretende abrir a clínica dela. Eu gostaria de saber se vai dar certo ou se vai vir coisa nova, melhor para ela. Obrigada. Não, ela tem caminho para isso que ela escolheu. Tem muito caminho, tem muita coisa boa nesse caminho que ela escolheu para ela. Ela pode seguir esse caminho. Vejo clínica, vejo ela com bastante... É o caminho. Quando a pessoa está no caminho e o caminho da pessoa é o certo, é esse o caminho, não tem quem tire, minha filha. Ela pode até escolher outras situações para a vida dela, outras coisas, mas essa menina trouxe esse dom. Essa menina trouxe o dom de tratar a cabeça das pessoas, trouxe o dom de cuidar de pessoas. Ela tem uma Oxum, a Oxum pede isso, é da natureza dela.
viu? Ela vai ficar muito bem, essa menina. Pode ficar tranquila que pode, é como eu digo, a gente às vezes tem que ter paciência para as coisas acontecerem, mas tá no caminho dela muita coisa boa, viu? Boa noite, pai Anderson. Eu me chamo Monique, sou do dia 25/8 de 75. O que eu posso esperar agora, depois do meu aniversário? Um conselho, um banho, um caminho. Tava meio perdida, assim, desorientada, mas do desorientado o povo tá com a cabeça cansada, com a mente cansada, né? Isso é uma direção certa. O que fazer? Beijo, obrigada, gratidão pro senhor e para todos aí da Rádio Capital. E um beijo para todos os ouvintes. Beijo. Você precisa tomar um banhozinho pra acalmar um pouquinho. Não é banho pra tirar carrego, nada disso. É pra dar uma acalmada em você. Porque eu vejo assim, ó, tá caindo 2 vezes. O jogo tá falando muito de emoção. Tá falando muito de você ter muita inconstância emocional. Às vezes você tá bem, de repente você já não tá. Às vezes você pensa de um jeito, daqui a pouco você pensa de outro. O banho que eu sugeriria você a fazer é o banho de Ebô de Oxalá, que é a canjica branca. Pega um punhadinho, coloca numa panela com bastante água, ferve ele, cozinha ele até ele ficar al dente. Quando ele ficar meio al dentezinho, você pode desligar o fogo, coa a canjica, pega aquela aguazinha e você vai no banheiro, deixa mornar. Vai no banheiro, toma seu banho normal e dá água, pode jogar na cabeça. Da cabeça aos pés você toma esse banho. Esse banho é muito bom e vai te ajudar muito. Porque eu vejo que você só precisa se acalmar um pouco, porque as coisas vão melhorar. Mas precisa ter um pouco de tranquilidade. Boa noite, pai Anderson. Nossa, como eu gosto do tom da sua voz. Eu sou Vivian Renata Freitas dos Santos, nasci 7/7 de 1975. Quero fazer uma pergunta para o pai. Eu quero saber se eu vou conseguir mexer com o documento da casa onde eu moro, tá? Tô querendo fazer um uso capião e eu queria saber se vai dar certo o que o senhor acha com os seus búzios, que os búzios dizem para mim. Um beijo, fique com Deus. Obrigado pelo carinho, minha filha. Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui pra você. Não vai ser uma coisa muito fácil, não. O jogo tá falando que não vai ser uma coisa nem rápida e nem fácil. Se você quiser começar, pode começar. Mas não espere que vai ser tudo tranquilo, não. Vai ter um processo aí bem dificilzinho. Mas isso não significa que não possa ter vitória. Mas eu já tô te avisando que não vai ser fácil. Mas pode começar. Viu? Obrigado, minha filha. Muito axé. Oi, Vini. Boa tarde a vocês da nossa Rádio Capital. Boa tarde, pai. Aqui estou na Chapada Diamantina, em Wagner, te acompanhando. Muito axé. Meu nome é Sérgio Roberto de Barros. Nasci no dia 26 de fevereiro de 1979. Gostaria de saber da minha carreira profissional, pessoal e também a minha vida do modo geral. Muito obrigado. Um abraço a vocês. Estamos na sintonia. Abraço. Obrigado, meu filho. Muito axé pra você. As coisas na tua vida não vão começar tudo rápido. Tem coisas pra acontecer, mas que vai demorar um pouquinho, você vai ter que ter paciência. Tem algumas mudanças aí, é como se tivesse novas aberturas, novos caminhos chegando, pessoas novas também, o jogo fala, Exu fala. Então você tem que ter só paciência um pouquinho para ir conquistando tudo aos poucos, essa nova jornada que pode estar aparecendo aí para você mais para frente um pouco. Sobre a parte de relacionamento, você tem que melhorar um pouquinho a tua parte emocional. Porque você é um menino que é muito assim, intenso, comprometido com as coisas. Mas às vezes você fica bagunçado. É o que eu digo. Tem que tomar cuidado com o que pensa, tem que tomar cuidado com a forma como se conduz. Porque a gente precisa
a gente precisa querer ser feliz. Mas para isso a gente precisa de buscar equilíbrio. Então eu vejo que você tem tudo para ficar bem, tem tudo para caminhar bem. Traz uma carência muito grande e às vezes fica nessa coisa que você... existe necessidade de ficar bem, mas fica bagunçado. Procura ficar melhor para você poder chegar onde você precisa. Pai Anderson, muitas participações aqui, né? E eu quero relembrar você que o Pai Anderson também atende virtual, tá, gente? Através de uma chamada. Então é só você marcar. Se você não consegue ir até o Sagrado, você pode entrar em contato, marcar a sua consulta, que a sua consulta pode ser virtual sem problema nenhum. DDD 11 98419 5090, tá? DDD 11 98419 5090. E você também pode, né, seguir as nossas redes sociais, Sagrado Falando de Axé no Instagram, no YouTube. E recebemos uma pergunta aqui. Boa noite, gostaria de saber se meu negócio que está no início vai dar certo. Quem nos envia essa pergunta, pai, é a Dandara dos Santos Silva, 13/10/93. Dandara dos Santos Silva, nascida dia 13 de outubro de 93. Vai dar certo sim. Você tem um pouquinho de paciência, não falar muito, né? Não abre muito a boca, se resguarda mais, não confia em todo mundo, isso que eu quero dizer. Mas o jogo tá trazendo caminho pra você. Só que eu vou pedir uma coisa pra você. Você precisa cuidar mais da parte espiritual. As coisas vão acontecer, mas você é uma menina que é uma esponja. Você absorve tudo muito rápido. Então a gente precisa também estar blindado. A gente precisa se preparar para tudo que a gente vai fazer, né? Mas eu vejo sucesso, eu vejo caminho bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se meu marido vai conseguir vender um lote. A data de nascimento dele é dia 6 de setembro de 70. Muito obrigado. Vai sim, minha filha. Pode esperar que vai. Vai dar certo sim. Boa noite, Luiz. 8 de maio de 75. Situação amorosa. Luiz, obrigado. Eu não vejo firmeza. Você está me perguntando, eu não estou vendo firmeza no que eu estou vendo no jogo, né? Possa ser que você esteja com alguém próximo aí, ou você tá num relacionamento. Eu tô vendo, não tô vendo firmeza para você na parte do coração. E você precisa se cuidar um pouquinho, viu? Se cuida, tenta buscar mais equilíbrio, principalmente a parte emocional sua. Porque às vezes tem algumas coisas que o teu próprio emocional atrapalha um pouco. Mas eu não tô vendo firmeza para agora, nesse momento. Mas as coisas podem mudar aí pra você, viu? Oi, Anderson. Boa noite. Meu nome é Cristina dos Santos Mendes, nascida 14/6/1966. A minha pergunta é: eu vou vender a minha casa ainda esse ano? Vou ver pra você. Já está na mão do corretor. Tô vendo um pouco de dificuldade. Eu não tô vendo que possa ser esse ano agora, não. Eu vejo um pouquinho de dificuldade de sair à venda da casa. Tem caminho para vender. Não tô dizendo que não tenha caminho. Eu tô vendo aqui que parece que no tempo que você quer,
Possa ser que ainda passe mais um pouquinho. Mas eu vejo caminho para vender. Mas eu acho que vai passar um pouquinho desse tempo que você tá falando. Viu? Boa noite, pai. Boa noite, Túlio, Rosino e toda a família Capital. Pai, a minha pergunta é para minha mãe. Ela se chama Maria da Conceição Bonfim e no momento ela está passando por uma situação bem delicada de saúde. Eu gostaria de saber se vai dar tudo certo. Ela é do 12 de 1953. Gratidão, gratidão, Marinalva do Capão Redondo. Tô vendo ela muito fraca, minha filha. Tô vendo uma fraqueza muito grande. Ela precisa se fortalecer um pouquinho. Eu vejo sofrimento, mas eu vejo que eu não vejo morte. Morte eu não vejo, não. Eu vejo que ela tá passando realmente um momento de muito sofrimento aí agora. Tá passando um momento de muita dor. Mas morte eu não tô vendo no jogo, não. Não consigo enxergar isso. O Exu tá falando que não tá me mostrando morte. Mas ela precisa se fortalecer. Ela tá passando por um momento mesmo de muito sofrimento aí. Viu? Pai Anderson, aqui estão pedindo para repetir o telefone. Olha, gente, DDD 11 para quem está fora de São Paulo, 98419-5090. Marque sua consulta presencial ou online, tá? É muito importante que você tenha um tempo dedicado ali, sigiloso, com o Pai Anderson. O nosso querido Evandro, ele mandou assim, olha, boa noite a todos, meu nome é Evandro Monteiro, nasci no dia 2/2/64 e gostaria de saber sobre o amor na minha vida. Ele não tem dificuldade, eu vejo até encanto, ele tem um santinho que até dá muito encanto pra ele, pras coisas, pra relacionamento, traz muita, até ele precisa, porque ele é muito carente, esse menino, já é dele, mas as coisas só acontecem no momento certo, meu filho, você teve experiências aí que não foram boas, o jogo fala, mas tem coisa pra acontecer aí, espera só mais um pouco que vem coisa boa, viu? Tem coisa boa aí. Boa noite, Pai Anderson. Tudo bem com o senhor? Pai, eu queria saber uma coisa. Meu nome é Sandra Pires. Minha data de nascimento é 7/11/69. E eu gostaria de saber o seguinte... estou separada há 2 anos e meio e eu queria saber se entrará ainda este ano uma pessoa bacana, responsável, educado, merecedor na minha vida ainda esse ano. Muito obrigada, que Deus abençoe o senhor. Vai. Pode esperar mais um pouquinho que vai. Você tá com muito encanto. Apesar de você já estar sofrida, já sofreu bastante aí na parte do coração, já teve algumas coisas aí que aconteceram que te deixou frustrada, decepcionada, mas o jogo tá falando que você vai ter uma nova oportunidade de ser feliz. Você não tem problema com isso não, minha filha, isso vai acontecer, pode esperar. Viu? Boa noite, Pai Anderson. Meu nome é Francisca Bezerra de Carvalho dos Santos. Nasci dia 8/5/64. Gostaria de saber se o meu serviço, que eu sou costureira, faço reforma, faço qualquer tipo de roupa, até vestido de noiva, se vai dar uma melhorada, porque está um pouco parado. Gratidão. Vai.
Espera mais um pouquinho que é só um vento. Você tá passando só por um vento. É um momento. Mas vai melhorar sim. As coisas vão clarear pra você. Tá vindo coisa boa aí. Vai sim. Boa noite, pai Anderson. Rádio Capital. Eu sou Alexandre. Nascido dia 15/6/1982. Pai Anderson, trabalho com caminhão. Gostaria de trabalhar com ônibus. Será que eu vou conseguir, pai Anderson? Ô, meu filho, eu vou ver aqui pra você. Vai conseguir sim. Pode esperar que vai. Vai demorar um pouquinho. Ainda demora um pouco, mas vai conseguir. Tá no teu caminho, cutuca que o negócio vai acordar. Cutuca que tem caminho. Quando a gente fala cutuca, faça movimento para aquilo que você quer. Porque vai chegar. Viu? Gente, quero agradecer vocês, agradecer o carinho, dizer pra vocês, é tão gostoso estar aqui com vocês e passar tudo muito rápido, né? Quero falar pra vocês também o último beijo do Vini aí, pra vocês irem pra essa festa maravilhosa da capital, que ele merece. O Vini é uma pessoa muito especial. Eu tenho muito carinho por esse menino. E ele tá lutando pra fazer uma festa linda pra todos vocês. E vai ser uma festa maravilhosa. Quero agradecer o carinho. Motumbá, Motumbaxé. Você ouviu na Rádio Capital Sagrado Falando de Axé, com Anderson de Logum Edé.